Acordo numa manhã quente de março. Preparo o meu pequeno almoço. Arranjo energias para uma longa viagem de carro com destino à universidade. Ao ligar a televisão, não esperava testemunhar o fim do mundo como o conhecemos. The Philippines has reported the first death from the new coronavirus outside of China. Officials in Manila say the 44-year-old man came from the province of Wuhan, the Chinese province hardest hit by the outbreak. The death toll in China has now topped 300. More than 14,000 people have been infected worldwide, almost all of them on the Chinese mainland. Hoje há mais 750 pessoas infectadas, num total, em Portugal, de mais de 18.800 casos confirmados. Este é o terceiro dia consecutivo de aumento do número de novos positivos. Nesta curva, é claro perceber que na terça-feira tivemos 514 casos, ontem, 15/4, 643, hoje a subida chega aos 750. O número de mortos é hoje de 629, mais 30 do que ontem. Os internamentos atingem também um valor mais alto aqui em Portugal, com 102 hospitalizações num dia, para um total de 1.302 pessoas que estão internadas. A humanidade enfrenta neste momento uma ameaça global. Esta ameaça não vem de fora do nosso sistema solar, nem tampouco é resultante do ódio ou da guerra. É uma ameaça invisível que desconhecemos e não sabemos como combater. As consequências são devastadoras para o homem. Milhares de mortes e a fragilização da economia global que faz tremer o nosso modo de vida e a sociedade como a conhecemos. Trata-se do Covid-19, um grupo de vírus que podem causar infecções respiratórias. A doença tem-se espalhado por todo o mundo. Resultou em mais de 50.000 vítimas mortais. Os números continuam a aumentar de dia para dia. Com esta ameaça a propagar-se, muitos países não tiveram outra escolha se não tomar medidas de prevenção. Começaram por ordenar o isolamento do povo e o encerramento de locais de trabalho. Desta medida com caráter temporário de suspensão da atividade letiva presencial nas escolas, nós vamos determinar o encerramento das discotecas e estabelecimentos similares. Boa noite. O estado de emergência foi renovado por mais 15 dias. Vai manter-se até 2 de maio. Curiosamente, esta medida levou a um efeito inesperado. Os níveis de poluição diminuíram drasticamente. The World Health Organization estimates that outdoor air pollution kills 4.2 million people every year. Over 1 million of these deaths occur in China. But as people stay home, these last 2 months have seen a huge uptick in air quality, especially in hard-hit cities like Wuhan, as well as in northern Italy and a number of metropolitan areas throughout the US. By Burke's most conservative estimate, this change has saved 50,000 lives in China. Chora a economia, mas rejubila o meio ambiente, porque nem tudo é mau. O ar está mais limpo, as nuvens cinzentas que cobriam as grandes cidades desapareceram. Nas ruas respira-se melhor porque estamos em casa. É uma época problemática. Centenas de pessoas falecem diariamente. Mas como consequência, o planeta parece estar a sarar. Que lição iremos tirar desta fase? Será que o homem irá refletir sobre as suas ações? Ou continuará na sua caminhada egoísta de autodestruição? Em busca de uma resposta, decidi contactar alguns especialistas com o objetivo de encontrar uma explicação. Poderá esta pandemia acelerar uma mudança de mentalidade? Eu, sinceramente, penso que para já muitas pessoas ainda não estão a associar aquilo que se está a passar aos impactos negativos do homem no ambiente. As alterações climáticas, digamos que é um facto científico comprovado. Estas alterações climáticas nas últimas décadas, responsabilidade aqui das atividades humanas, essencialmente por queima dos combustíveis fósseis. O que esta pandemia, quanto muito, veio trazer é mais uma demonstração, ou seja, desde que o mundo praticamente parou, as atividades económicas diminuíram bastante, há menos circulação, verifica-se também há menos queima de combustíveis fósseis e há menos libertação de gases, seja gases com efeito de estufa, sejam outros gases poluentes atmosféricos, por exemplo, os óxidos de azoto e de enxofre, que melhoram a qualidade do ar e que isso é bom para quem sofre de doenças respiratórias.
penso que quando isto acabar e as atividades económicas recomeçarem, eu penso que vai voltar um bocadinho tudo ao que existia antes. A taxa de queima de combustíveis fósseis irá se manter. Eu penso é que temos que continuar no mesmo caminho de tentar gradualmente a fazer um esforço, quer ao nível da mobilidade, quer ao nível da obtenção de energia, no sentido de cada vez mais queimarmos menos combustíveis fósseis e dessa forma não contribuirmos tanto para as alterações climáticas. Portanto, eu penso que vamos voltar à normalidade gradualmente nos dias de hoje. Outra situação é os esforços que a humanidade tem vindo a desenvolver. Temos de questionar se tem sido um esforço, se podia ser um esforço ainda maior. Penso que sim, de gradualmente irmos queimando menos combustíveis fósseis. Ou seja, eu penso que a pandemia aqui não está muito relacionado com esta questão das alterações climáticas. É uma evidência que quando queimamos menos combustíveis fósseis, a qualidade do ar é melhor e emitimos menos gases com efeito de estufa. Mas isso já é um facto científico que a pandemia aqui veio demonstrar. Penso que quando acabar a pandemia teremos que continuar a desenvolver os esforços, se calhar mais ainda, para que estas questões ambientais entrem novamente na agenda. Eu penso que isto terá que passar aqui por um grande esforço para sensibilizar as pessoas, pela forma como a informação é transmitida, e desejo muito isso, que cada vez mais haja uma integração de políticas ambientais com políticas de saúde, para que as pessoas finalmente percebam que estas coisas estão relacionadas. Terão as alterações climáticas influência sobre a velocidade e a forma com que o coronavírus se propaga? A verdade é que até agora, ao que parece, não há evidência ainda de que as alterações climáticas tenham tido um impacto direto na transmissão deste novo vírus, deste novo coronavírus. Mas a situação é nova, ainda são precisos muitos estudos. Implicações indiretas houve. Casos anteriores de pandemias e epidemias passadas demonstram que alterações na temperatura, precipitação e umidade levam a alterações na forma como doenças são transmitidas, nomeadamente vírus. E é, aliás, uma ameaça que pode haver no futuro e, portanto, existe essa preocupação que eventos climatéricos extremos possam intensificar ameaças à saúde humana provocadas por vírus. Indo a questões indiretas, a que é que tem vindo a ser associado esta pandemia do Covid-19 em termos de impactos negativos do homem no ambiente? É a demanda constante do homem por recursos naturais. Isto tem levado a quê? Tem levado à invasão de habitats naturais, tem levado ao comércio e consumo alimentar de determinadas espécies silvestres que supostamente não eram para estar em contacto com outras espécies ou com o ser humano, e relativamente, por exemplo, a outras epidemias como o ébola, sabe-se sim que este tipo de alterações, portanto este tipo de intervenções do homem na natureza levaram a isso. O facto de que o ser humano se mostra mais ignorante perante a natureza é indiscutível. Não é pouco comum encontrar casos como este, um lago escondido na floresta, acompanhado por lixo. O nosso planeta passou por muitas catástrofes: a extinção dos dinossauros, erupções vulcânicas, terremotos, tsunamis e muitos outros. A Terra foi sobrevivendo a inúmeras tragédias. Terá ela algum mecanismo de autorregulação? Eu não digo autorregulação do planeta, mas podemos falar autorregulação da biodiversidade, da biosfera, da parte viva do planeta. Há inclusivamente um serviço do ecossistema. Quando o ecossistema está equilibrado, quando temos muitos elementos na biodiversidade, há mais formas de equilibrar essa biodiversidade, e o mecanismo de regulação chama-se mesmo o controle de pragas. Portanto, por exemplo, nós temos aqui espécies que nos ajudam a nós, seres humanos, a combater essas pragas. Por exemplo, pragas na agricultura, há insetos, chamados insetos auxiliares, que nos combatem, por exemplo, pragas de afídeos ou pulgões. Também é uma evidência de que o homem, ao destruir os habitats, pelas suas atividades, desflorestação, construção de infraestruturas, extração de recursos naturais, tem vindo a desequilibrar um bocadinho aqui esta biodiversidade, tem vindo a reduzir esta biodiversidade, tem levado a que alguns seres vivos que normalmente não contatavam com o ser humano passem a procurar novos habitats onde
existe esse ser humano, então pensa-se que talvez estas questões das pandemias, de organismos patogénicos, possam vir a aparecer com maior frequência devido exatamente à destruição dos habitats de algumas espécies e organismos patogénicos estavam associados. Então aí podemos pensar que esta autorregulação das espécies pode se tornar um bocadinho mais enfraquecida e logo o aparecimento destes organismos patogénicos que estavam associados a umas espécies que não o homem possam vir a aparecer também no ser humano. E se nós pensarmos o grande objetivo das sociedades é o desenvolvimento sustentável, e neste desenvolvimento sustentável temos aqui várias vertentes. A vertente ambiental, sem dúvida que está a melhorar, está a ter impacto positivo, mas nas outras duas vertentes, que é a parte social e a parte económica, infelizmente vai ter aqui um impacto muito negativo. Primeiro, que é o que está a tentar combater ao nível da saúde das pessoas, evitar tanta mortalidade, e depois os impactos económicos, o impacto no emprego, etc., também vão ser difíceis de depois ultrapassar. Agora, houve aqui uma viragem justamente drástica desde a Revolução Industrial. Há muitas catástrofes na história da humanidade, mas numa altura da história em que não havia a população que há atualmente, nem os impactos no ambiente eram tão drásticos. Desde a Revolução Industrial as coisas mudaram. Nomeadamente, a população humana atualmente tem um crescimento populacional igual a de uma praga. Isto choca muita gente quando se diz isto. Porquê? Porque nós associamos o termo praga a qualquer coisa bíblica. Uma praga é qualquer coisa que lança doenças, não é? Mas a verdade é que em termos frios, em termos puramente matemáticos e de biologia populacional, uma praga não é mais do que uma população que tem um crescimento exponencial, porque não há limitação de recursos. E o nosso crescimento, o crescimento da população humana, a curva de crescimento é um crescimento exponencial. Para além desta sobrepopulação, temos outro aspecto. É o quê? É a diversidade, a rapidez, a intensidade com que estes recursos são explorados há cerca de 50 anos. É que estes danos têm vindo a ser tão rápidos, mesmo parassem agora, paravam todos, de repente deixava de haver danos. Levaria séculos a restabelecer o mundo natural. A natureza já há muitos anos que não tem capacidade de autorregulação, porque os impactos são francamente superiores. Agora, tendo em conta este cenário, nós podemos pelo menos minimizar estes efeitos ou pelo menos reduzi-los, e para isso temos que fazer um grande esforço. Que lição podemos tirar? O homem conseguiu parar por si próprio para se salvar, sem se preocupar muito, para já, com os impactos económicos. Será que conseguirá parar também pelo planeta? Será que podemos repensar o nosso modo de vida? Simplesmente parar e respirar? Vamos aqui a outros aspectos positivos, para não falar só dos negativos. É que, de facto, este isolamento levou a que a humanidade parasse. Pararam as atividades económicas para conter esta pandemia e, neste momento, há estudos que mostram que, em muitos países, houve uma diminuição significativa da emissão de gases de estufa. Nós, enquanto estamos em casa, também estamos a emitir, mas, de qualquer forma, obviamente que a poluição diminui. Há aqui um aspecto muito irónico. O próprio vírus levou a que houvesse uma diminuição de poluentes que são responsáveis por doenças que levam a grandes taxas de mortalidade, doenças respiratórias crónicas e cancro. O próprio vírus acaba por matar muitas vezes por questões de doenças respiratórias. Ao forçar-nos ao isolamento, está a fazer com que níveis de poluentes que induzem cancro e doenças respiratórias crónicas estejam a diminuir. Eu penso que as alterações climáticas para muita gente são ainda assim uma espécie de armagedão em avanço lento. As consequências são difusas, são impessoais. Muita gente ainda pensa, eu não causei isto não me afeta diretamente. Quando estamos a lidar com pessoas que não têm já uma sensibilidade para o ambiente, só há duas expressões mágicas que as fazem tomar atenção às questões ambientais. Doenças humanas e perdas económicas. A partir daí tem toda a nossa atenção quando estamos a falar de questões ambientais. Espero, pelo menos, que esta situação tenha levado as pessoas a perceber que se os comportamentos em termos de impactos negativos no ambiente e que passa por alterações climáticas não mudarem, esta pandemia não vai ser a última. E já muito se fala disso. On this International Mother Earth Day, all eyes are on the COVID-19 pandemic, the biggest test the world has faced since the Second World War. We must work together to save lives, ease suffering, and lessening the shattering economic and social consequences. The impact of the coronavirus is both immediate and dreadful.
But there is another deep emergency, the planet's unfolding environmental crisis. Biodiversity is in steep decline, and climate disruption is approaching a point of no return. We must act decisively to protect our planet from both the coronavirus and the existential threat of climate disruption. The current crisis is an unprecedented wake-up call. We need to turn the recovery into a real opportunity to do things right for the future. Greenhouse gases, just like viruses, do not respect national boundaries. On this Earth Day, please join me in demanding a healthy and resilient future for people and planet alike.